Contra a Babilônia, que Isaías, filho de Amós, recebeu numa visão. Todo o capítulo 13, ele faz contrastes com o capítulo 11 e o capítulo 12. O capítulo 11 fala sobre a primeira vinda de Cristo e alguns versículos falam sobre o estado eterno, o que acontece após a segunda vinda. E novamente no capítulo 11 volta a se falar sobre a primeira vinda, o que acontece após a primeira vinda de Cristo, pessoas sendo convertidas de todas as nações. O capítulo 12 de Isaías é a alegria dos salvos ao reconhecerem Cristo como Salvador. Pessoas de todas as nações se alegram diante do Messias. E o capítulo 13 é a ira de Deus contra a Babilônia, aquele império poderoso que vai conquistar várias nações. Mas o interessante do capítulo 13 é o modo como é descrito o juízo sobre a Babilônia. Vai se falar que Deus vai derramar o juízo sobre a Babilônia, mas os termos usados vão ser como se fosse a segunda vinda de Cristo, como Deus vai punir todas as nações e todo o mundo, como o mundo vai ser destruído. Porque os eventos do juízo do Senhor na história, os grandes eventos de juízo, eles são prefigurações daquele evento final. Então, Sodoma e Gomorra foi destruído com fogo e enxofre. Foi um evento na história, mas um evento que em pequenas proporções aquilo que vai acontecer na segunda vinda de Cristo, aquele dia da grande ira do Senhor. O próprio Senhor Jesus disse que assim será como nos dias de Noé. A segunda vinda de Cristo ela é semelhante ao dilúvio. Aquela destruição repentina vai ser, prefigura exatamente a segunda vinda de Cristo, quando o Senhor vai trazer salvação ao seu povo e juízo. Então, em Isaías 13, vamos ler aí verso 1 ao verso 11, nós vamos ver que os termos que estão sendo ditos para o juízo contra a Babilônia, eles são, de fato, eles prefiguram aquele juízo final que vai ser na segunda vinda de Cristo. O versículo 2 diz: sobre um monte escalvado, levantem um estandarte, ergam a voz para eles, acenem com a mão, para que entrem pelos portões dos príncipes. Eu dei ordens aos meus consagrados, sim, chamei os meus valentes, os que exultam com a minha majestade, para que executem a minha ira. Já se ouve sobre os montes um rumor como de uma grande multidão, o clamor de reinos e de nações já congregados. O Senhor dos Exércitos reúne as tropas de guerra. Então, a cena é uma cena de guerra. Você ouvindo o barulho de tropas chegando perto dos montes, convocadas pelo Senhor para destruir a grande nação, que aos olhos humanos seria possível ser destruída, a Babilônia. Eles vêm de um país remoto, desde a extremidade dos céus é o Senhor e os instrumentos da sua indignação para destruir toda a terra. Perceba, o termo é destruir toda a terra, ainda que ele está falando sobre a destruição do exército da Babilônia. Lamentem, pois o dia do Senhor está perto. Ele vem como destruição da parte do Todo-Poderoso. Por isso todas as mãos desfalecerão e os corações de todos se derreterá. Essa expressão, o dia do Senhor, ela é usada para vários eventos na história em que o Senhor ele fez juízo. O dia do Senhor visitou em vários momentos. Então, o dia da visitação do Senhor, em que ele destruiu a Babilônia, é chamado o dia do Senhor, que representa aquele dia final onde o Senhor vai voltar e vai destruir todos aqueles que não conhecem o Senhor. O verso 8 diz: ficaram apavorados, angústia e dores tomarão conta deles, e se contecerão qual mulher que está dando à luz. Olharão espantados uns para os outros com os rostos da cor do fogo. Eis que vem o dia do Senhor, dia cruel, com ira e ardente furor, para fazer da terra uma desolação e exterminar dela os pecadores. Porque as estrelas e constelações dos céus não darão a sua luz, o sol logo ao nascer se escurecerá e a lua não fará resplandecer a sua luz. Castigarei o mundo por causa da sua maldade
e os perversos por causa da sua iniquidade. Farei cessar a arrogância dos atrevidos e abaterei o orgulho dos violentos. A conclusão aqui do versículo 11, ela é uma conclusão bem genérica. Ele está falando do juízo sobre a Babilônia, mas aí logo em seguida ele diz, castigarei o mundo. É porque o juízo contra a Babilônia, ele representa esse evento final na segunda vinda de Cristo, quando Deus vai castigar o mundo, aqueles que não creem no Senhor. Perceba que grande contraste. O capítulo 11 e 12 é a primeira vinda de Cristo e a segunda vinda, que culminam em dois tipos de alegria. A alegria dos crentes nesta vida, é o início do capítulo 11, nós entramos, sentimos alegria em nossos corações quando nós encontramos Cristo, fomos salvos por Ele. Nós vivemos em alegria, saímos de uma vida triste, uma vida de pecado, uma vida de angústia para a alegria. Mas essa alegria ainda não é plena, porque vivenciamos dores e lutas e todas as mazelas de um mundo caído. Mas aí chegaremos na segunda vinda de Cristo, quando ali entraremos na glória e desfrutaremos da alegria plena. Por outro lado, o ímpio é aquele que nessa vida ele está triste, ele não consegue encontrar paz, ele vive sem Cristo, ele tenta encontrar alegria nos prazeres desse mundo, mas ele vive uma frustração. Então nós, salvos, somos alegres em meio a dores. Os ímpios são tristes em meio também a dores. Na segunda vinda de Cristo, nós entraremos no gozo eterno, sem nenhum sofrimento, sem nenhuma doença, sem nenhum problema desse mundo caído. E o ímpio, que é triste, ele vai para um lugar mais terrível ainda. Né? A vida do Império da Babilônia não é uma vida feliz, mas o que o Senhor está dizendo é que haverá um momento em que ele vai condenar, destruir todo o mundo. Os termos remetem muito e se parecem muito com aquilo que é descrito no livro do Apocalipse. A segunda vinda de Cristo é um momento de grande alegria para os salvos, mas vai haver um misto de sentimentos, porque quando Cristo aparecer nas nuvens, o povo do Senhor vai estar em alegria, e a Bíblia diz que os ímpios vão correr para dentro de grutas e vão dizer, tomara que a rocha caia sobre a minha cabeça, porque eu não quero me encontrar com ele, porque ele vem em fúria. Para nós, é a segurança e a porta de entrada para o gozo eterno. Para os ímpios, é a porta para aquilo que é o mais terrível de todo o sofrimento, o lago de fogo, pior do que o próprio inferno. Vamos, nesse momento, meus irmãos, orar ao Senhor, suplicar, dar graças pelo perdão recebido e também confessar os nossos pecados, reconhecer que diante dele, depois de tão grande salvação, tão grande redenção, muitas vezes nós somos ingratos, nós somos pecadores, temos falhas e precisamos reconhecer as nossas faltas diante do Senhor. Vamos, oração silenciosa, fazer as nossas orações ao Senhor. Oremos.